Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular. Inscrevam-se no canal, deixem o like e não percam nenhum conteúdo ativando as notificações. Ok. Então, mais uma vez, agradeço à Liga Acadêmica de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular pelo convite. Então, foi-me proposto dois temas, né? Falar das arritmias cardíacas e depois falar das doenças do pericárdio, que é o tema que nós vamos abordar hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar. Tal como eu disse, vai ser um bocadinho complicado, porque eu gosto sempre de interação, gosto que os estudantes participem, tinha aqui várias coisas, né? Para os estudantes poderem participar, mas pronto, vamos ver o que a gente vai poder fazer. Então, não sei se conseguem ver, este é o sumário. Mudou de página, Catarina? Só para... Mudou sim, doutor. É que eu agora deixei. Mudou. Ok. Então, se porventura os slides não estiverem a passar ou qualquer coisa, podes interromper, tá bem? Tá bem, doutor. Então, este é o sumário que eu trago para vocês. Nós vamos fazer, então, uma breve recordatória sobre algumas noções da anatomofisiologia do pericárdio. Geralmente, aqui eu começo já a distribuir os rebuçados, mas pronto. Depois vamos falar dos síndromes do pericárdio, nomeadamente a pericardite, não é? Aguda, recorrente e crônico, o derrame do pericárdio, né? Pode ser agudo, subagudo e crônico, o tamponamento cardíaco e, por último, falaremos, assim, de forma muito resumida sobre a pericardite constritiva. Vamos falar sobre a etiologia, os fatores desencadeantes, a classificação, quadro clínico, diagnóstico e, por último, vamos falar, então, brevemente, né, sobre alguns aspectos relacionados à terapêutica. Estes são os objetivos. Na verdade, esta aula é a aula que eu utilizo para o quarto ano, portanto, basicamente fiz aí uma alteraçãozinha ou outra, mas, portanto, vocês já conhecem até os objetivos. Depois eu posso partilhar o slide. Então, como nota introdutória, eu gostaria de destacar o seguinte: o pericárdio é um saco de parede dupla que contém o coração e as raízes dos grandes vasos. O saco pericárdico possui duas camadas. Uma camada, não é, que está aderida, vamos assim dizer, à víscera em si, né, que é uma camada serosa, também conhecida como epicárdio, né, que está em contato com o miocárdio. E depois tem uma camada mais externa, uma camada que nós denominamos parietal, que neste caso é fibrosa. Entre ambas as camadas existe um espaço que nós denominamos cavidade pericárdica, que na verdade é um espaço virtual. E este espaço contém o líquido pericárdico, que geralmente anda à volta de 10 a 50 mililitros de um ultrafiltrado do plasma. Aqui uma imagenzinha, né, onde vocês podem ver então as várias camadas. Aqui vocês podem ver, portanto, o pericárdio mais externo, né, o que é fibroso, que é o pericárdio parietal, e depois o mais interno que está, então, vamos assim dizer, aderido ao órgão propriamente dito, que é seroso, que é o pericárdio visceral. O pericárdio, e é bom que vocês dominem isso, e só para quebrar um bocadinho, neste slide já eu distribuo muitos rebuçados, porque são vocês a responderem às perguntas das funções do pericárdio, não é? Mas assim, de forma rápida, dizer que o pericárdio, ele impede a dilatação das câmaras cardíacas durante o exercício e quando há hipervolemia, porque se não houvesse pericárdio, simplesmente, não é, as câmaras não estariam contidas, então ele dilataria de tal forma que sim, só um segundinho, diz David. Tá bom, mas não interrompam mais o papai, tá bem? Também facilita o enchimento auricular durante a sístole ventricular, restringe a posição anatômica do coração, ele, portanto, tem uma série de ligamentos
que fixa o coração a nível do mediastino, não permitindo grandes movimentações. Vocês imaginem, não é? Que cada vez que o coração vai contrair e relaxar, se ele não tivesse o pericárdio, né, a mantê-lo nessa posição, andava aí às voltas a nível do tórax. Então, o pericárdio, de certa forma, ele restringe essa posição anatômica do coração. Também minimiza o atrito entre o coração e as estruturas circundantes, ou seja, entre os pulmões, entre as várias estruturas, nomeadamente nas suas interdependências com esôfago, com brônquios, e ele minimiza esse atrito. Também impede o deslocamento do coração e o dobramento dos grandes vasos. Isto aqui é muito importante, porque se não houvesse pericárdio, poderia haver dobramento tanto da artéria aorta ou da artéria pulmonar. E então, o pericárdio, por assim dizer, vai impedir que haja o dobramento desses grandes vasos. E, por último, protege contra infecções oriundas dos pulmões e também da cavidade pleural para o coração, que, por continuidade, né, se não houvesse pericárdio, facilmente, qualquer infecção que nós tivéssemos a nível pulmonar, facilmente atingiria o coração. Mas o pericárdio, vamos assim dizer, não é, esta camada é como se fosse uma pele, né? Imagina uma fruta que tem a sua casca à volta, e o pericárdio protege então essa fruta, não é? O órgão contra infecções dos órgãos vizinhos. Então, entrando para a nossa aula propriamente dita, trago aqui uma definição de pericardite de acordo com a Sociedade Europeia de Cardiologia, que diz que a pericardite aguda é uma síndrome inflamatória do pericárdio com ou sem derrame pericárdico. Alguns dados epidemiológicos dizem que a pericardite é a doença mais comum do pericárdio encontrada na prática clínica. Então, das doenças do pericárdio. A sua incidência foi relatada num estudo numa cidade italiana em cerca de 27,7 casos por 100 mil habitantes. Em regra, a pericardite é responsável por cerca de 0,1% de todos os internamentos e 5% dos internamentos por dor torácica no serviço de urgência. Etiologia. As causas... Portanto, vamos escolher primeiro as causas infecciosas, depois as causas não infecciosas. Dentro das causas infecciosas, as mais frequentes costumam ser as causas virais, nomeadamente o enterovírus, né, o coxsackie, o ecovírus, o herpes vírus, o citomegalovírus, o adenovírus, o parvovírus. Agora um novo vírus que vocês estão cansados de ouvir falar dele, que é o SARS-CoV vírus, que também tem causado muita pericardite e derrames pericárdicos, não é? E também já vi casos de indivíduos que desenvolveram pericardite ou derrame pericárdico no pós-vacina. Portanto, é agora digamos, o grande causador nos nossos dias. Pode ser, o vírus da gripe foi sempre o maior causador de pericardite e de derrame pericárdico, mas pronto, agora foi substituído nos nossos dias, né, pelo SARS-CoV vírus. Depois, também pode ser de origem bacteriana, nomeadamente o Mycobacterium tuberculosis, que é o mais comum. Aqui no nosso meio, sem dúvidas que o Mycobacterium é a principal causa de derrames pericárdicos. Outras bactérias que são raras também pode ser a Coxiella burnetii, a Borrelia burgerdorferi, raríssimas o pneumococo, o meningococo, o gonococo, o streptococo, o estafilococcus, o hemófilos, a clamídia, o micoplasma, a legionela. Estão a ver, estes aqui são os agentes atípicos para a pneumonia, né, atípica, a clamídia, o micoplasma e a legionela, a leptospira, a listéria, a providência, todas essas podem ser causas de
de pericardite ou derrame pericárdico causado por bactérias. Depois temos as causas fúngicas, que, para dizer a verdade, são muito raras, mas as mais frequentes são o histoplasma, o aspergillus, o blastomyces, a cândida é muito frequente nos doentes imunocomprometidos. Eu pessoalmente já vi doente com seropositivo, não é, com HIV, e que desenvolveu uma pericardite por candidíase. Portanto, mas geralmente a cândida é muito, aproveita-se, não é, dos indivíduos imunocomprometidos. Depois também temos causas parasitárias, que também são muito raras, nomeadamente os equinococos, o toxoplasma. Depois, dentro das causas não infecciosas, vamos encontrar as doenças autoimunes. Dentro das doenças autoimunes, quase todas podem levar a derrames pericárdios ou a pericardite. Quando eu aqui estou a falar essas causas todas, estamos a falar que podem causar diretamente um derrame, uma pericardite com ou sem derrame e derrame pericárdico só. Então, dentro dela podemos encontrar algumas doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico. Eu, por acaso, já vi muitos doentes com lúpus a desenvolverem derrames pericárdios. O síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, esclerodermia, aquelas vasculites todas as doenças autoimunes são passíveis de provocar derrames pericárdicos. Depois temos as neoplasias, nomeadamente os tumores primários. Portanto, estamos a falar daqueles tumores que desenvolvem-se mesmo a nível do pericárdio, que são raros, né? Por exemplo, o mesotelioma, mas na sua a maior parte das vezes são tumores metastáticos, não é? Portanto, tumores como, por exemplo, os que desenvolvem-se a nível do cancro do pulmão e da mama. É muito frequente metastizarem para o pericárdio. Também temos algumas causas metabólicas, nomeadamente a uremia, mixedemia, anorexia e por aí fora. Ainda dentro das causas não infecciosas, podemos encontrar causas traumáticas e iatrogênicas, por exemplo, aqui eu separo com início precoce e início tardio. A início precoce, por exemplo, uma lesão direta. Imaginem vocês uma lesão torácica penetrante, alguém que leva uma facada a nível da região torácica, uma perfuração esofágica. Já vi, por exemplo, lembro-me de um indivíduo que estava a comer um osso de galinha e com isso engoliu o osso e depois provocou uma perfuração do esôfago e depois houve extravasamento de líquido a nível do tórax e depois causou também um derrame pericárdico. Uma lesão indireta pode ser, por exemplo, uma lesão torácica não penetrante. Imagina um acidente de viação em que o indivíduo bate com o tórax no volante. Lesão por radiação, por exemplo, os indivíduos que têm algum cancro, por exemplo, nos pulmões ou na mama e que façam radiação podem também desenvolver de forma secundária, então, um derrame pericárdico. Depois tem início tardio, por exemplo, as síndromes de lesão pericárdica que são comuns, por exemplo, como síndrome de infarto pós-miocárdio. Por exemplo, mas imaginem vocês um infarto do miocárdio, não é? Que atinge uma determinada parede, imaginem a parede livre do ventrículo esquerdo, e que esta parede pode haver uma ruptura dessa parede. E, claro, vai haver extravasamento de sangue para o espaço pericárdico. O síndrome pós-pericardiotomia, esta liga com metamia de cirurgia cardiovascular, muitas vezes os doentes, por exemplo, têm uma pericardite constritiva, nós pedimos para serem descorticados, não é? Para fazer uma pericardiotomia. Então, retira-se uma parte do pericárdio e também pode haver pericardite, né? Uma inflamação pós-pericardiotomia. Pode também ser pós-traumático, outras formas, né? Pós-trauma iatrogênico, por exemplo. Uma coisa também, olha, foi o primeiro, que nós vamos ver mais à frente, o primeiro tamponamento que eu vi na minha vida. Foi numa sala de pacemaker, em que era um doente velhinho, para ir de 95 anos. E ao colocar o catéter, o eletrocatéter, a médica, sem querer, de forma iatrogênica, perfurou o ventrículo direito. E então o velhote entrou em choque. Pronto, lá tem que se fazer uma pericardiocentese, já acho que mais à frente tem uma imagem para vos mostrar, mas pronto, lá o velho safou-se. Depois, relacionado a medicamentos, há certos medicamentos que podem provocar
pericardite e que podem, ou derrame pericárdico, né? Por exemplo, a procainamida, a hidralazina e grande parte dos antineoplásicos. Depois vocês vão ler isso. Ainda nas causas não infecciosas, podemos encontrar algumas patologias, nomeadamente amiloidose, disseção aórtica, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca crônica, podem levar a derrame pericárdico. Depois, outras patologias, nós estamos a falar das patologias do pericárdio, pode haver ausência congênita parcial e completa do pericárdio. E quando é assim, eu acho que já não foi, não sei se, não, acho que foi na turma, não sei, acho que provavelmente já deve ter comentado com vocês. Há um colega nosso, né, você, também é nosso, vocês daqui a mais um bocadinho, também já são médicos, mas nosso colega que um dia pediu-me para fazer um ecocardiograma, e quando eu pus na sonda, vi que tinha um coração muito disforme, um coração muito para a esquerda. Geralmente, nós, um apical, né, na região do choque de ponta, apanhamos um apical, mas eu quase que ia para até, sei lá, as costelas para poder apanhar o apical. Um coração assim muito estranho. E então, andamos aí a lutar, mas o que é isto? Não tínhamos assim um diagnóstico correto. Toda a gente que via sabia que aquele coração era um bocadinho estranho, mas não sabia muito bem o que é. Ele, quando foi a Portugal fazer o seu estágio, pediu lá a orientadora dela, orientadora dele, que era uma guru em ecocardiografia. A senhora fez a fazer o ecocardiograma, notou, é mesmo estranho. E no final, olha, o teu exame é inconclusivo. E falou lá com alguém para ele fazer uma ressonância magnética cardíaca. Lá fez a ressonância magnética, olha, ficou 1 mês e tal para receber o feedback. Lá o médico que devia avaliar a ressonância também teve que ainda consultar outros médicos e tal. No final de contas, tinha uma ausência parcial do pericárdio. E então o coração ficava completamente distorcido, aquilo que eu vos disse, que ele ajuda a manter a posição anatômica do coração. E o coração dele estava muito deslocado para a esquerda, porque não tinha ausência parcial do pericárdio. Portanto, o pericárdio estava só a nível dos grandes vasos, praticamente. O resto do coração estava sem pericárdio. Bom, isso é só uma parte. Continuando a falar da pericardite. Dizer que a pericardite pode ser fibrinosa ou seca, ou seja, aquela que não tem derrame, cria-se fibrina, não é? No espaço pericárdico e com uma resposta inflamatória grande. Depois, a pericardite com derrame e a pericardite constritiva, que nós vamos ver no final. Em termos de classificação, a pericardite, nós podemos classificá-la como aguda, incessante, recorrente ou crônica. Aguda, a definição e o critério diagnóstico. Para nós classificarmos, não é, a pericardite aguda, é necessário que o síndrome pericárdico inflamatório seja diagnosticado com pelo menos 2 dos 4 seguintes critérios. Vocês me perdoem, deixem-me só, eu estava a esperar de alguém, deixem-me só dizer uma coisa. Ricardo. Olha, dê-me só aí uma meia horita que eu estou agora a dar uma aula aqui via Zoom. Não, depois dou-te um toque para a coisa. Tá? Não tem marca. Um abraço. Peço desculpa. Essas são as aulas em casa. Vocês já ouviram falar daquele indivíduo, não é? Estava a participar numa conferência e estava com a camisa, gravata. Só que, levantou-se, acho que o filho ia entrar, levantou-se, e estava de boxers. Então, pronto, tem essas coisas. Bom, continuando. Então, é necessário haver 2 dos 4 seguintes critérios para o diagnóstico da pericardite aguda. Nomeadamente, dor pericárdica, torácica pericárdica, não é? Já vamos ver o que é isso, uma dor pericárdica. Atrito pericárdico, pericardial rupture, atrito pericárdico. Alterações de ST, ou elevação do segmento ST de novo, ou depressão do segmento PR no eletrocardiograma. Derrame pericárdico, que pode ser novo ou agravado. E os seguintes achados adicionais, nomeadamente
elevação dos marcadores de inflamação, isto é, a proteína C reativa, a velocidade de sedimentação ou uma leucocitose. E também evidência de inflamação pericárdica por uma das seguintes técnicas de imagem, nomeadamente o TAC ou a ressonância magnética cardíaca. Já a pericardite incessante é classificada quando a pericardite dura mais de 4 a 6 semanas, mais inferior a 3 meses sem remissão. Portanto, aquela que não cessa, não é? Mas tem que ser inferior a 3 meses. A recorrente, quando há recorrência da pericardite, após um primeiro episódio documentado de pericardite e um episódio livre de sintoma de 4 a 6 semanas ou mais. E crônica, quando a pericardite é superior a 3 meses. Então, aí nós denominamos de pericardite crônica, quando é superior a 3 meses. Para além destes, outros sintomas que podem estar associados à pericardite, nomeadamente a febre, portanto, estamos a falar de uma inflamação, muitas vezes há a febre, o mal-estar, mialgia, dor torácica na região precordial ou no hemitórax esquerdo, que pode irradiar para a região do trapézio. A dor melhora na posição sentado e agrava em decúbito dorsal. Ao exame físico, esta caracteriza-se pela presença de derrame pleural e o atrito pericárdico, que pode ser mono, bi ou trifásico, ou seja, as 3 fases do ciclo, a sístole auricular, a sístole ventricular e o enchimento ventricular. Então, nós podemos ouvir este atrito em cada uma destas fases, ou em 2, ou mesmo nas 3 fases do ciclo. Portanto, estamos a falar de sístole auricular, sístole ventricular e o enchimento ventricular rápido. E também a taquicardia. Então, a dor torácica está em 85% a 90% dos casos. É o principal sintoma relatado pelos doentes. Ela é tipicamente aguda e pleurítica. O que é que quer dizer isso? Ela melhora com a posição sentado e inclinado para a frente. O atrito pericárdico, ou fricção, c'est la même chose, ocorre cerca de menos de 33% de casos. É um som superficial, áspero ou rangido, melhor ouvido com o diafragma do estetoscópio sobre a borda esternal esquerda, que eu vos disse que podemos ouvir nas 3 fases do ciclo, ou, portanto, numa fase, ou nas 2 fases, ou nas 3 fases do ciclo. Portanto, podemos ouvi-la só na sístole auricular, podemos ouvi-la na sístole na auricular e na sístole ventricular, ou podemos ouvir nas 3, na sístole auricular, sístole ventricular e depois durante o enchimento ventricular, portanto, na diástole. As alterações do ECG ocorrem em cerca de 60% dos casos, em que há uma elevação generalizada do segmento ST ou depressão do segmento PR, já vamos ver isso mais à frente. O derrame pericárdico também ocorre em 60% dos casos, geralmente é leve. Sinais e sintomas adicionais podem estar presentes de acordo com a etiologia subjacente, não é? Por exemplo, imaginem que ele tenha um cancro. Pronto, vamos ter perda de peso, aquele mal-estar, e pronto, tudo também depende da causa subjacente. Na abordagem diagnóstica, o que é que nós devemos solicitar? Em primeiro lugar, um eletrocardiograma é recomendado em todos os pacientes com suspeita de pericardite. Aliás, vou dizer-vos algo, se calhar vocês não sabem, mas é assim, hoje em dia está acordado o seguinte: todo indivíduo com dor torácica, ou melhor, dor acima do umbigo, em indivíduo com mais de 18 anos, é mandatório fazer um eletrocardiograma. Repito, dor acima do umbigo. Então, estamos a falar de uma dor, pode ser epigástrica, dor torácica, mas pronto, uma dor acima do umbigo. Em indivíduo com mais de 18 anos, mandatório fazer um eletrocardiograma, ok? A ecocardiografia transtorácica também é recomendada em todos os pacientes com suspeita de pericardite. O raio-x do tórax, para quê? Para nós também podermos olhar para os pulmões, podermos também fazer outros diagnósticos diferenciais. Solicitar marcadores de inflamação, nomeadamente a proteína C reativa, e
marcadores de lesão miocárdica, nomeadamente a creatinofosfoquinase e a troponina, né, que é mais sensível. Por quê? Se é uma dor torácica, obviamente, que convém sempre descartar um provável síndrome coronário agudo. Então, solicitar sempre. Aqui está o eletrocardiograma. Mostro-vos aqui em V6. Reparem que geralmente o segmento ST está mais ou menos alinhado com o intervalo PR. Mas vocês veem, né, mais ou menos nesta linha aqui, e veem que ele está supra desnivelado. E está assim em quase todas as derivações. Portanto, geralmente tem um segmento ST supra desnivelado, mas de forma difusa. Também o intervalo PR tem tendência a infradesnivelar. Vamos ver aqui uma imagem que eu ampliei para vocês verem melhor. Aqui está. Fiz aqui um destaque. Geralmente, o segmento ST ele está alinhado aqui ao intervalo, ao segmento TP e PQ. Neste caso, né, supostamente o intervalo PR devia estar aqui assim. Vejam que está infradesnivelado. E o segmento ST, que devia estar mais ou menos aqui nesta direção, está supradesnivelado. Portanto, estes são critérios eletrocardiográficos para nós pensarmos em pericardite. Aqui tem, reparem que o eletrocardiograma aqui, ele faz portanto, é convexo ou côncavo. Neste caso é côncavo, não é? Convexo é o contrário. Côncavo. E se nós fizermos aqui um sorriso, ele dá um sorriso. Quer dizer que pensar em pericardite. Mas se fosse o contrário, ou seja, fosse convexo, iria dar como se o tivesse triste. Aí pensar em infarto. Por acaso, eu esqueci de colocar essa imagem. A próxima, vou colocar uma imagem do triste, para vocês fazerem a diferença. O eletrocardiograma, ele vai sofrer, portanto, alterações dinâmicas conforme a evolução da pericardite. No estágio 1, vocês veem, no estágio 1, há um supradesnivelamentozinho e inversão do segmento PR. Depois, no estágio 2, veem que ele começa a baixar. No estágio 3, há uma inversão da onda T muito acentuada, e depois o estádio 4 praticamente volta ao normal. Esta aqui é uma imagem ecocardiográfica, vocês notem aqui, esta é uma imagem com o pericárdio muito espessado, uma hiperrefringência a nível do pericárdio. Vejam aqui, isto aqui é esta zona esbranquiçada, é o pericárdio muito espessado, tem aqui um discreto derramezinho pericárdico, aqui é a mesma coisa, ele muito espessado e aqui tem um derramezinho. Ainda em relação ao diagnóstico, é importante, não é, na abordagem do diagnóstico, fazermos sempre um exame físico rigoroso, solicitarmos então o eletrocardiograma, o raio-x, o ecocardiograma e os marcadores de inflamação e os marcadores cardíacos. Bom, se os critérios de diagnóstico não forem satisfeitos, pensar noutros possíveis diagnósticos, portanto, noutros diagnósticos alternativos, não é? Pode ser um derrame pleural, pode ser pneumonia, pode ser um síndrome coronário agudo. Já temos que ir atrás de outro diagnóstico. Até pode ser uma osteocondrite, que é muito frequente. Se os critérios específicos forem, né, portanto, a etiologia específica ou suspeita, vamos olhar para os preditores de prognóstico. Quais são os preditores de prognóstico? Aqui temos os preditores de pior prognóstico, né? Vamos assim dizer. Temos os major, que é febre acima de 38 graus centígrados, um início subagudo, derrame pericárdico volumoso, tamponamento cardíaco, a perda da resposta ao tratamento com aspirina ou com anti-inflamatórios, e os minor, uma miopericardite, imunossupressão, trauma, ou se o indivíduo faz terapia com anticoagulantes. Então, se o indivíduo tiver esses preditores, não é? Vamos considerá-lo de alto risco e internar esse doente. Se, por outro lado, não tiver alto risco, com moderado risco, também pensar em admiti-lo e pesquisar a etiologia. Se for de baixo risco, então, imagina só dor, não tem assim outros
outros fatores de risco que eu enumerei aqui, podemos medicar o doente e o doente pode ter alta medicada. Falando um bocadinho do derrame pericárdico, para além das causas que nós já vimos lá atrás que podem provocar derrame pericárdico, mas estas, a insuficiência cardíaca congestiva, o mixedema, o quilopericardio, vocês sabem, muitas vezes pode haver ruptura do duto torácico e haver a presença de linfa para o espaço pericárdio. Já vi isso aqui, geralmente são as perguntinhas que eu faço e que os meus estudantes recebem rebuçados. Mas pronto, um dia vamos tentar fazer uma aula por aqui com interação, para ver o que vai dar. E depois a fibrose endomiocárdica. Relativamente ao derrame pericárdico, em relação ao seu início, dizer que ele pode ser agudo, subagudo ou crônico, quando é superior a 3 meses. Relativamente ao tamanho, ele é ligeiro quando é inferior a 10 milímetros, moderado quando está entre 10 a 20 milímetros, portanto estamos a falar da espessura, né, do tamanho do derrame, ou largo quando esse derrame for superior a 20 milímetros. Relativamente à sua distribuição, ele pode ser circunferencial, já vou vos mostrar mais à frente, ou pode ser loculado. Circunferencial é quando ele abrange todo o pericárdio, portanto todo o pericárdio, a volta toda do coração tem líquido. Ou então ele só tem está loculado, uma parte só é que tem líquido. A composição pode ser transudato ou exudato. Eu aqui mais uma perguntinha também para receber reduçado, vocês tinham como dizer isso, mas pronto. O derrame pericárdico pode ser silencioso, sendo apenas um achado nos exames complementares, acontece muito. Muitas vezes pode provocar compressão das estruturas mediastínicas. O exame físico pode ser normal, porém nos casos em que há aumento de pressão intrapericárdica existem sinais de insuficiência cardíaca direita. Então aqui tem esta zona aqui livre de eco, estão a ver aqui, este é o pericárdio, o mais externo, como é que se diz? Esqueci-me. O pleural e o... o externo, não percebi. Foi a Wanda Grosa. Fibrosa, retroalimentação. Sim, exatamente. O mais externo e o que está aderido, né? Portanto, o visceral e o... Opa, agora pessoal, esqueci mesmo da palavra. Mas pronto. Parietal. Parietal, opa, poças, pessoal. O parietal e o visceral. E dentro vem esse espaço livre de ecos, é um derramezito, ok? Mas aqui embaixo já tem um derrame pleural, é outra coisa e não interessa agora. Ok, muitas vezes é necessário drenar o derrame pericárdico. Quando é que está indicado drená-lo? Quando temos uma evolução prolongada, por exemplo, acima de 10 dias, quando não temos um diagnóstico etiológico firmado, então tiramos algum líquido para mandar analisar, né, para fazer uma análise bioquímica, microbiológica e às vezes até citológica. Casos que sugerem acúmulo purulento também têm que ser drenados e às vezes pode ser uma função terapêutica, no caso do tamponamento. Aspecto do líquido. O amarelo citrino, muitas vezes são virais na tuberculose. Para quem já viu o aspecto do líquido, é mesmo assim, um amarelo citrino, e aparece muito nos casos de tuberculose. O purulento, geralmente são bacterianos, o hemorrágico é frequente nas neoplasias. Aqui está, a pericardiossintese é sempre feita, não é? Clicando ali aqui no apêndice xifoide, mais um bocadinho para a esquerda, picando com direção para o ombro esquerdo. Geralmente picamos nessa direção, não é? Vamos picando, aspirar e até atingirmos o pericárdio. Sentimos mesmo quando a agulha entra e passa a vir logo líquido quando tem líquido, né? Ou conseguimos apanhar. Às vezes, sem querer, também picamos Vamos falar um bocadinho sobre o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é quando... podes passar para o slide a seguir. Que levem a uma alteração... Podes passar, Wander. Que vai levar a que haja... Portanto, vai interferir com o enchimento e o esvaziamento do coração. Digamos que... Ok, boa, sim.
Em termos de exame físico, já vamos ver mais à frente, a famosa tríade de Beck, pode haver taquicardia, o pulso paradoxal, o sinal de Kussmaul e a dispneia. Os exames, o ECG aparece com baixa voltagem, a radiografia do tórax, aumento da silhueta cardíaca, aquilo não é que nós chamamos de um coração bovis, né, enorme. Podes avançar? Ok, aqui está o raio-x. Se vocês repararem, não é um coração enormíssimo. Portanto, é, na verdade, um tamponamento cardíaco. Aqui, uma imagem aqui à direita, é uma imagem do ecocardiograma. O coração está aqui restrito. Vocês veem aqui está o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, a aurícula direita e a aurícula esquerda, não é? Septo interventricular, septo interauricular. Isto tudo aqui à volta é o derrame pericárdico. Inclusive, há aqui a compressão do ventrículo direito. Pode avançar? Com colapso do ventrículo direito. Ok. Este é o coração saudável, não é? Mas se repararem aqui, eu acho que a primeira imagem do tamponamento, ele era circunferencial, ele dava a volta, mas aqui reparem que ele só está mais aqui na parede do livre do ventrículo direito, não tanto nas cavidades esquerdas. Mas pronto, neste caso, não é? Vai levar à compressão das estruturas e impedindo o enchimento ventricular. E desta forma também impede o retorno venoso e depois por isso é que aparecem os sinais e sintomas que nós vamos ver a seguir. Avança. Ok. Aqui então está a famosa tríade de Beck. Por que dá essa famosa tríade de Beck? Em primeiro lugar, a tríade, não é? A distensão venosa jugular, não é? Encurtamento jugular, o abafamento dos tons cardíacos, quando nós vamos auscultar, os tons cardíacos estão abafados, e a hipotensão. Então, por que há distensão venosa jugular? Porque se o coração, digamos assim, está a ser apertado, ele vai comprometer a distensão e logo o retorno venoso fica afetado. Logo o sangue vai ficar, né, tanto a montante como a jusante. Neste caso, o sangue está a montante porque não consegue ir para o coração, não consegue descer para a veia cava e fica aqui, digamos assim, retido. Os tons cardíacos, como o coração está apertado e mal consegue mexer, né, com muito líquido, o som é abafado. E a hipotensão, claro, né, se o retorno venoso está prejudicado, vai prejudicar ainda mais também a pressão arterial e ela cai. Podes avançar? Este é um exemplo de um eletrocardiograma em que mostra a alternância elétrica. Vocês reparem aqui na tira de ritmo, este complexo DCG, que parece ser o normal, depois tem aqui um mais altinho, depois volta ao normal, tem altinho. Isto aqui chama-se alternância elétrica, porque o coração vai estar ali a boiar, né? Está ali a boiar e vai batendo de forma errática, então vai dando este traçado assim, com esta alternância elétrica. Avança. Aqui esta é uma imagem para vocês rirem um bocadinho, em que o coração está a ser apertado, né? Tem líquido à volta, ali a ser comprimido, e ele mal consegue gritar. Então ele diz, tríade de Beck. E eu acho que ele quis dizer tríade de Beck. Eu gostei muito do que eu trouxe. Porque ele está mesmo a ser, no fundo, ele está mesmo a ser comprimido. Força, avança. Até a Preciosa só entrou agora. Essa presidente está a ficar coisa indisciplinada. Desculpa, professor. Por último, não, também já ouviste essa aula tantas vezes, a pericardite constritiva. A pericardite constritiva, deixa-me só explicar-vos o seguinte. Geralmente,
Imaginem que um indivíduo tem um derrame pericárdico, por exemplo, por causa da tuberculose. Se não for bem tratado, este derrame pode organizar-se, vai fibrosar, vai calcificar e vai formar uma espécie de uma carapaça à volta do coração. E é mesmo assim. A cirurgia de descorticação, né, a precardiotomia, o cirurgião tem que bater mesmo, tem que partir, porque aquilo fica, imaginem um cágado, não é? Fica uma espécie de uma carapaça, aquela carapaça do cágado à volta. Se vocês já viram o cágado é molinho. Quem já comeu cágado, ao partirem a carapaça, vai encontrar uma carne molinha. Mas você não consegue encontrar o corpo do cágado, nem está escondido dentro daquela carapaça. O coração fica a mesma coisa. Vai haver uma fusão dos folhetos, a constrição miocárdica e, claro, o indivíduo vai começar com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca direita. Pode avançar para nós terminarmos já. Não, ainda falta o tratamento. Bom, então, podes avançar, avança. Isso agora já não interessa mais. No fundo, vai ter o indivíduo, não é, com precárdite constritiva, vai desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca direita. Podes avançar. Eu, por acaso, isso tudo já tirei na nova aula. Ok, aqui está uma imagem que eu vos queria mostrar. Sobe só um bocadinho. Reparem, não sei se conseguem ver aqui esta imagem, aqui à volta, tem aqui uma calcificação. Vocês sempre que virem uma calcificação assim à volta do coração, pensem logo na pericardite constritiva. Aqui assim, vocês veem que o coração parece que está meio bem formado, tem aqui uma banda, né? Com uma imagem parecida, como se fosse osso, porque realmente é cálcio que está aí. Pode avançar, Vander, obrigado. Ok, agora vamos terminar falando um bocadinho do tratamento. É assim, na pericardite, o mais importante é sabermos a causa. Se eu tiver uma causa específica, por exemplo, tuberculose, obviamente que eu tenho que tratar o quê? A tuberculose. Então, vamos dar tuberculostáticos ou antibacilares, melhor dizendo, esse termo é um bocadinho agora ultrapassado, mas vamos dar antibacilares para tratar aquela situação. Imagina que a causa seja urêmica. Obviamente que o indivíduo tem que fazer diálise e tal para poder retirar aquele excesso todo da uremia, não é? Para melhorar, portanto, essa parte. Mas, quando é de causa, por exemplo, infecciosa, provocada por vírus, geralmente viral, agora na Covid, vamos tratar desta forma. Geralmente, pode ser com aspirina, em doses muito altas, vocês veem aqui, 750 a 1000 miligramas a cada 8 horas. Eu já vos disse que eu geralmente uso apenas o ibuprofeno, que eu gosto, e a colchicina. O ibuprofeno, 600 miligramas de 8 em 8 horas, durante 2 semanas, e depois vamos decrescendo mais 1 ou 2 semanas. E a colchicina 0,5 miligramas, se o indivíduo tiver menos de 70 quilos, e de uma vez só, perdão, e 0,75 miligramas 2 vezes se o indivíduo for gordinho, durante 3 meses. Avança. Eu tenho, portanto, esse é um quadrozinho, não é? Que fala do tratamento e como é que deve ser feito. Podes avançar, também para nós terminarmos já. Vocês já devem estar cansadíssimos. Este aqui é o tratamento, que é o seguinte. A primeira linha, devemos sempre começar com aspirina ou anti-inflamatórios não esteroides, nesse caso estamos a falar do ibuprofeno, da metacina e outros, mas a colchicina e restrição de exercício. Depois, se não funcionar, então avançar para a segunda linha, neste caso, baixas doses de corticoides. Eu geralmente gosto de utilizar a prednisolona. Se não houver contraindicações, né? Em caso de contraindicações também da aspirina ou dos anti-inflamatórios, avançar logo para os corticoides. Em caso de recorrência, a primeira linha, novamente, aspirina ou anti-inflamatórios, colchicina. Segunda linha, baixas doses de corticoides.
Se não funcionar mesmo assim, a terceira linha, que é imunoglobulinas, ou um novo fármaco que é o Anankira, ou a azatriopina. E, por último lugar, se não resolver mesmo, imagina, fez tudo, mas continua sempre com indícios de pericardite, então pensar em cirurgia, nesse caso, uma pericardiotomia para expor o pericárdio. E vocês perguntam, mas então, e agora o indivíduo fica sem pericárdio? Claro, eles não vão retirar todo, né? Por exemplo, a nível dos grandes vasos, deixa-se algumas partes, vai fazer uma pericardiotomia, mas geralmente parcial, nunca conseguem tirar na totalidade. E o indivíduo depois melhora de forma substancial. Muitas vezes, quando o indivíduo até tinha insuficiência cardíaca e o problema resolve-se. Então, ficamos por aqui. Podemos, então, entrar para a discussão. Se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade para colocá-la. Aqui está as doses dos corticoides, depois vocês podem ler isso com mais calma. Na verdade, eu mudei um bocadinho o slide, essa parte da pericardite estava antes, mas já estávamos a ver antes. Então, estamos abertos à discussão. Bom, por hoje é tudo. Não se esqueçam de inscreverem-se no canal, deixarem o like e divulgarem bastante o vídeo.